Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aí, bem-vindos ao canal Arte do Lixo. Meus amigos, desta vez nós vamos montar uma prancha para abdominal. Eu tenho essas madeiras aqui guardadas, elas são restos de material de construção que eu achei aqui numa construção perto aqui. Pedi essas tábuas aqui, eles me deram. Estão bem desgastadas, mas vão ser utilizadas para o nosso projeto. E lembrando vocês, caso não sejam inscritos no canal, aproveitem para fazê-lo. E se gostarem do projeto, não esqueçam de deixar o seu like, pois este like é o combustível para que a gente prossiga com esses projetos. Bom, como vocês puderam ver, as madeiras não estão assim lá grandes condições, mas é o que eu tenho para fazer e vou fazer nas medidas possíveis, né? Vou limpar as madeiras, fazer todo aquele processo que você que acompanha o canal já sabe, que é limpar, lixar. E o resultado vai ser este daqui. Este é o nosso produto final, é o que nós vamos fazer agora. O primeiro passo é desenhar os cortes da madeira, as partes que serão eliminadas, neste caso as pontas. Lembrando que, como eu faço com material reciclável, nem sempre a madeira é o tamanho necessário. Nesse caso, a prancha ficou um pouco menor do que eu gostaria. Isso não impediu em nada o resultado final, mas lembrando que o objetivo do canal é compartilhar a ideia, então não necessariamente você deve fazer, ou você pode fazer nesse mesmo tamanho. Você pode fazer no tamanho que você achar ideal. Agora eu vou serrar ao meio esta madeira bruta aqui. E ela vai me servir como suporte para a prancha. Como aquela madeira da prancha é um pinus, ou seja, uma madeira fraca, né, para suportar exercícios, então elas vão servir como um suporte, como umas colunas, que eu posso dizer assim, para poder colar a prancha em cima delas. Além disso, elas também servirão para a regulagem da altura da prancha. A minha ideia nesse projeto é fazer uma única coluna que vai ficar na vertical, posição vertical, para colocar a prancha. Então vou dividir essa madeira, vou serrar ao meio, aproveitar apenas um lado integralmente e o outro pedaço eu vou guardar para futuros projetos e também vou utilizar apenas um toco do outro pedaço. Vocês vão verificar lá na frente que vai ser para segurar os pés na parte de baixo. Como essa madeira era muito estreita, então eu tinha duas pranchas, eu cortei, eliminei algumas partes que estavam ruins e vou emendá-las. Elas vão ficar com 33 centímetros de largura total. E só um lembrete, pessoal, vou deixar os dados do projeto, os tamanhos, aqui na descrição. Para fazer essa junção, vou utilizar uma tupia com esta fresa macho e fêmea, para fazer o corte nas laterais e após eu vou uni-las com cola. Esta estaca aqui, dá para perceber que está bem judiada, mas é uma madeira boa, bem pesada. Eu vou eliminar as partes que não servem e vou utilizar como a base horizontal que vai ficar no chão para suporte da barra vertical. Essa madeira que está tratada, ela é a base vertical. E essa que eu estou medindo é a horizontal que eu acabei de cortar. Eu vou deixar por volta de 1,5 cm de profundidade e fazer o corte para colocar essa barra vertical.
Este suporte, eles estão retos, eu vou deixar isso aqui levemente arredondado. Isso dá para fazer tanto com uma lixa ou dá para fazer com uma tupia, usando uma fresa arredondada, já que isso vai ficar nessa inclinação, né? Vai ficar inclinado. Eu vou utilizar uma fresa arredondada para deixar desse jeito que eu quero. Pessoal, então peguem aí caneta e papel para anotarem os tamanhos. A prancha ficou com 1,34 de comprimento por 33 centímetros de largura. Estas duas madeiras, que são o suporte da prancha, que vão ficar na parte de baixo, ficaram com 1,29 por 6 centímetros de largura por 3 centímetros de altura. Lembrando que não são os tamanhos ideais, tá, pessoal? É só para compartilhar a ideia, é o tamanho que eu tinha disponível aqui. A barra vertical ficou com 84,5 por 4,5 por 5,5. E este suporte que vai no chão, suporte horizontal, ficou com 40 centímetros de comprimento por 4 centímetros por 4,5. Eu fiz a marcação para colocar uma viga, essas de construção também, esse ferro aqui, que ele vai unir o conjunto das peças, tanto a prancha quanto a coluna. Então a ideia é furar, onde eu fiz a marcação, vai ficar mais ou menos nessa posição aqui, imagine isso aqui furado, e passado esse ferro, que é onde vai segurar a prancha e a base. Agora, com a coluna vertical devidamente colada, eu vou achar o meio aqui para poder fazer os furos, vários furos aqui ao longo da madeira, onde eu vou colocar, depois de cortar essa viga aqui, onde eu vou poder passá-la entre as bases. E isto vai servir como ajuste da altura do apoio para os pés. Bom, os ferros foram cortados, 33 centímetros os principais e o outro delimitador é menor. E agora eu vou passar pelo método de eletrólise para poder tirar o ferrugem e tratar o ferro, lixar e pintar. Agora eu vou pegar esse pedaço de madeira, serrá-lo ao meio, arredondar as bordas para poder fazer aquele tipo de pedal onde vão colocar os pés. Não é pedal, né? Não sei o nome, tem um nome técnico para isso, para o apoio dos pés. Então a madeira partida assim ao meio, vou arredondar com a tupia todas as laterais para poder fazer isso daí.
Aqui as madeiras já praticamente todas cortadas, só faltam poucas. Então aqui está a peça de cabeça para baixo, né? Então aqui você vê as pranchas unidas, as colunas principais, a coluna de apoio, que é essa daqui desde o começo da tela, e que não dá para ver por completo, mas vou mostrar. Esse que eu estou segurando é a coluna vertical, só para vocês terem uma ideia de como que é o projeto. Bom, e finalmente, agora nós vamos fazer o primeiro teste de montagem. Vamos ver como é que fica isso daqui, o meu projeto, né, que até agora só tenho na cabeça. Vamos ver como ele fica fisicamente montado. Aquela madeira que deixei com os cantos arredondados, eu vou partir em 4 partes de 13,5 cm e elas serão os apoios para os pés. Então vou achar o centro de cada uma delas para poder fazer os furos onde serão colocados as vigas. Fiz este puxador aqui com aqueles arames que vêm em orquídeas. Então eu enrolei num ferro, tá vendo esse daqui? Eu cortei e fiz esse puxador. E peguei um arame comum, e fiz, furei a viga para poder ser mais fácil puxar. Eu enfio aqui para ser mais fácil puxar o ferro quando eu for tirar essas pedaleiras. E com esse pedaço de madeira aqui, ele vai ser útil. Eu vou fazer um tipo de... vou chamar de pedaleira, tá? Tá vendo essas duas pedaleiras aqui, esquerda e direita? Essas duas aqui. Então eu vou colocar a madeira mais ou menos, vou cortar aqui para ficar para frente desse estilo aqui. Desculpem, eu não sei o nome, né? Deve ter um nome técnico isso, mas eu não sei. Então em vez de ficar, tanto posso usar aqui desse jeito, como colocar um pouco mais para frente e meu pé ficar mais confortável quando for fazer os exercícios. O uso da fita crepe aqui é para facilitar os furos, tá? Então centralizei aqui com base na marcação que eu tenho na madeira. E eu vou utilizar parafusos
porque eu não tenho outra opção. O ideal não é utilizar parafuso, eu não quero isso parafusado, mas eu não achei um ferro, alguma coisa assim. E esse toco vai ser simplesmente para segurar essas madeiras, para elas não entortarem. Então o ferro vai passar desse jeito assim. Quando eu achar um outro ferro, vou substituir esses daqui que não são os ideais. O ideal é um ferro liso, não com essas ranhuras. Como eu não achei um ferro melhor, então eu vou ser obrigado a passar uma fita aqui, ou uma fita crepe, ou uma fita isolante, porque, como vocês observaram, aquelas pedaleiras, vou chamar aqueles toquinhos de pedaleira, tá? Aquelas pedaleiras já estão entrando muito fácil. Então aqui, nessa parte aqui ficou jóia, tá? Aqui porque a madeira segurando o batente, tá? Esse arame aqui termina segurando também, não vai deixar escorregar. Mas aquele ferro não é ideal. Esse daqui ficou bom, tá vendo? Tá para segurar certinho a coluna. E o ideal também aqui, como eu já disse, não é parafuso, é ferro. É que eu não tenho disponível, então estou compartilhando a ideia com você para quando você fazer, você não colocar parafuso. Faça alguma coisa igual esse daqui ou arrume um ferro melhor para colocar onde desliza aqui sem aquela dificuldade de estar parafusando. Arrumei esses restos de espumas aqui, como dá para perceber, ia ser jogado fora, né? Pois é, e eu peguei porque o meu intento é fazer o seguinte: colocar nos pés, nessas pedaleiras aqui, e também distribuir na prancha. Eu vou ter que emendar pedaço por pedaço, não sei como, vou verificar isso daí, mas com certeza vai ficar um trabalho bacana. Não vai parecer que vai ser feito de retalho de espumas. Essa napa aqui é resto do projeto anterior do banco para supino. Eu guardei esse pedaço, não sabia quando ia utilizar e aqui está. Não vai caber todo na madeira, mas eu vou cortar, costurar, ou seja, vai ficar uma emenda. Mas lembrando, gosto de lembrar sempre vocês que esse é apenas uma ideia. Se você tiver um tecido completo, vai ficar bem melhor o trabalho, né? Mas eu vou costurar e vou grampear na madeira após colocar a espuma. Após cortar o tamanho principal para a prancha, ainda sobrou o retalho do retalho para
cobrir essas pedaleiras. Então, após colocar a espuma, eu vou cobrir mais ou menos desse jeito aqui. Ou seja, vai ficar um conjunto bacana. Pessoal, bacana é que vou conseguir utilizar todos esses pedaços. Por incrível que pareça, vai faltar um pedaço na ponta, mas eu cortando essas sobras aqui das laterais, eu vou conseguir preencher. Então toda a prancha vai ser utilizada com esses retalhos aqui. Por incrível que pareça, não foi medido e vai servir certinho. E essa espuma tem uma boa densidade. Além de tudo, ainda será confortável. Finalmente, produto concluído, capas colocadas, tanto na prancha quanto nas pedaleiras. E agora é só montar o projeto. Também vou colocar uns feltros adesivos na madeira na parte de cima, você vai ver, para dar um pouco mais de conforto. E vamos montar, finalmente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do projeto. Eu deixei o vídeo longo porque eu queria deixar para vocês o máximo de detalhes possível para quem quiser fazer. Lembrando que você não precisa fazer exatamente com esses tamanhos, que esses tamanhos que eu fiz foram os que eu tinha disponível, de madeira disponível. Você pode fazer com tamanho maior. O objetivo do canal, mais uma vez aqui eu repito, é compartilhar a ideia, não é ensinar a fazer, ainda mais que eu sou hobbyista, né? Não sou profissional.
Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixa aí seu like. Às vezes a gente esquece de fazer isso no começo. Peço desculpas aí pelo vídeo longo, mas a intenção era fazer longo mesmo para poder dar o máximo de detalhes para vocês. E caso vocês ainda não sejam inscritos no canal, aproveitem para fazê-lo agora, porque assim que possível, novos vídeos ou de academia em casa ou de outros projetos estarão disponíveis. A todos vocês, agradeço aí por ter assistido o vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Fui.